Olá, bem-vindos ao Evangélicos em Foco, episódio número 6. Esse podcast está ligado ao Observatório Evangélico de Sociedade, projeto desenvolvido na UNILA. Eu sou o João Barros II, coordenador do projeto, e hoje tenho o prazer, a satisfação aqui de receber a pesquisadora Lorena Moschel, pós-doutoranda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Lorena colaborou com um capítulo, o livro Cruzadas Contemporâneas, publicado em 2024, que fala justamente sobre a influência dos evangélicos na sociedade em diversos âmbitos. Então, Lorena, quero aqui te agradecer pela presença, por ter aceitado o nosso convite para bater um papo sobre o capítulo, que você escreveu, e também pesquisas que você já está desenvolvendo aí, a gente pode falar sobre isso também. Bem-vinda, muito obrigado. Obrigada, João. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer imenso estar aqui tendo uma conversa sobre esse capítulo, sobre as pesquisas que eu venho desenvolvendo, principalmente no nível de pós-graduação, durante o mestrado e o doutorado. Desde o mestrado eu venho pesquisando questões de gênero e sexualidade, e o campo evangélico entra no final aí para mim do campo do mestrado e me orienta a um doutorado exclusivamente voltado para esse campo mesmo, entendendo como questões de gênero e sexualidade se colocam nesse campo. Bom, eu transito assim por outros campos de estudo para além de gênero e sexualidade, mas hoje aqui na entrevista eu vou focar mais nesse lugar que faz parte do que eu trouxe, no capítulo do livro Cruzadas Contemporâneas, que foi organizado por você, Tereza Spaia e Vinícius do Vale. É isso, assim, tem uma trajetória, então, como eu já falei, que começa aí no campo de gênero e sexualidade. Eu sou graduada em psicologia na graduação, eu fiz graduação na Universidade Federal do Maranhão. Que legal. Sou maranhense, sou de São Luís, e aí no mestrado eu me mudo para o Rio de Janeiro, vou fazer o mestrado na PUC-Rio, na área de comunicação social. No doutorado vou para antropologia fazer essa pesquisa também, que tem a ver com isso que eu trouxe no livro, sobre questões de gênero e sexualidade entre as mulheres evangélicas. Uhum. E atualmente eu sou pesquisadora de pós-doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, também continuando essa pesquisa que eu já iniciei desde o mestrado no campo evangélico. E você menciona no teu capítulo ali que as mulheres evangélicas lidam com espíritos de Jezabel e pombagiras, né? Como é que é isso? Como é que é essa batalha, se a gente pode dizer assim, né? Sim. Eu até coloco no capítulo, como subtítulo, que são batalhas com e contra, essas figuras. Por que eu digo isso? Porque as pombagiras, e as Jezabéis são duas figuras que parecem sinônimos, mas elas são usadas também de formas específicas por essas mulheres, A Jezabel, como muitos devem saber, que ouvem aqui esse podcast, é uma figura bíblica, demonizada, enquanto pombagira é uma figura associada à religião de matriz africana, religiosidades afro-indígenas. Então, a gente tem aí no combo, pombagiras e Jezabéis, que fazem parte do mundo e não da igreja. Só que, como é que essa convivência acontece na igreja? Porque, muito frequentemente, a gente ouve pessoas evangélicas, crentes, como se chamam, dizerem dentro da igreja que existem Jezabéis e pombagiras ali, e que as pessoas estariam disfarçadas ali, querendo roubar o marido, querendo ficar com pastores e missionários. Então, essas mulheres perigosas, elas convivem na igreja. A gente ouve as mulheres, principalmente, falando bastante sobre isso. Faz parte de um espectro de competição feminina, que é muito parte da constituição da sociabilidade de gênero de forma geral, não só na igreja. Então, quando eu falo que é uma batalha com e contra, é porque as mulheres com quem eu convivi, eu ouvia muito elas falando sobre a necessidade de convivência com Jezabéis e pombagiras também para conseguirem aprender técnicas de sedução dessas mulheres para salvar seus casamentos. Então, essas Jezabéis, essas pombagiras, que nada mais são do que mulheres que vão ou todos os domingos ou podem ir mais de uma vez, às igrejas durante a semana, e convivem com aquelas pessoas dentro das igrejas e disfarçam bem, mas são elas que contam para as pastoras, principalmente, que são suas confidentes, que elas têm amantes ou que elas estão numa vida como trabalhadoras do sexo, chamadas de prostitutas. Então, assim, tem um lugar
cativo dessas mulheres e de confissão com as pastoras. E aí eu convivi muito com essas lideranças, né, que me contavam sobre esses assuntos. E aí esse lugar em que elas se colocam de falar sobre essas técnicas e aprendizados da sensualidade. E que assim as mulheres, de forma geral, né, as que não se dizem Jezabéis e Pombagiras, porque ninguém se diz assim, né, elas são acusadas disso, elas teriam que aprender, na verdade, né, essas técnicas. Só que tem muitas formas de se falar isso, né, isso não é uma coisa colocada explicitamente. Então, o lugar que eu conseguia enxergar isso e conversar mais eram os chás de mulheres, não eram cultos, né, do regulares, dia a dia, regulares, cotidianos, eram as chamadas festividades, né, que são espaços que a gente considera até na antropologia um espaço intersticial, né, um espaço que está ali ocupando esse entre a igreja e o mundo, e aí tem muitos visitantes, então a gente consegue observar discursos ali que possibilitam que a gente, eu entendi, né, como uma batalha com e contra essas figuras ali, que são as Jezabéis e Pombagiras. Né? Sim. Inclusive a Jezabel é uma figura muito forte, né, no contexto bíblico, relacionada à insubmissão, né, a mulher controladora, a mulher que desafia a autoridade, né, esse tipo de coisa, né. E eu fiquei curioso com relação aos chás, né, se esses eventos eram organizados pela própria igreja ou por uma liderança da igreja, mas assim, como é que era? Os chás foram o meu principal modo de acesso, né, ao trabalho de campo. Quando eu comecei a estudar o campo evangélico, eu comecei em um sex shop. Então, eu sempre faço essa brincadeira, assim, que é uma brincadeira, mas é pesquisa, né, como a gente costuma falar, que eu comecei no sex shop, eu fui do sex shop para a igreja, né? Esse caminho do sex shop para a igreja foi o que formou esse lugar que eu construí as relações de trabalho de campo. Então, eu não fiquei só na igreja, eu não fiquei só no sex shop, né? Sim. Dentro do sex shop, eu encontrei mulheres evangélicas muito empoderadas, como elas diziam, né? Elas se colocavam como empoderadas porque elas precisavam salvar o casamento e precisavam, para aquilo, usar diversos objetos, né? Óleos da cosmética sensual, como era chamado, né? Os óleos que esquentam, esfriam. Então, assim, quem já entrou aí em alguma boutique erótica, algum sex shop, já ouviu falar com certeza nesses objetos. E aí elas tinham diversas restrições que eram ali trabalhadas junto com as vendedoras, né? As vendedoras também tinham um repertório, né, do que podia ser falado com as evangélicas e não o que não podia ser falado, podia ser vendido, o que não podia ser vendido. Então, assim, os dildos, por exemplo, né, objetos fálicos, de forma alguma, né, isso já era uma questão ali que elas compartilhavam comigo, né, antes de cada atendimento, porque eu fiquei, eu convivi dentro da loja, né, na loja no Complexo do Alemão. Então, elas me contavam, para evangélica, isso aqui não, isso aqui pode, vamos mostrar as coisas mais suaves. Tá. Mas muitas vezes as próprias evangélicas, também dependendo da denominação e de como era esse contato, né, assim, se já tinha um marido, se não tinha, isso também podia mudar, né, isso era muito variável. Mas, de forma geral, tinha uma regra de quais produtos entravam e quais não. E esses produtos mais vendidos para as mulheres evangélicas eram os óleos da cosmética sensual, né? Tanto que uma marca chamada INTT, que é uma marca brasileira do mercado erótico, fez uma linha chamada In Heaven, que é uma linha que é voltada para evangélicos. Sério? Né? Olha só. Sim, e principalmente para casais, né? Tem esse foco muito forte em mulheres e casais que o mercado erótico gospel levou como um conceito importante que não abrangia só os evangélicos, mas que acabou entrando como parte desse público, assim, de uma forma muito aderente. Mas voltando ao chás? Sim, voltando ao chás, fiz essa volta. Não, tranquilo. Eu entro nos chás justamente pelo sex shop, né? Isso é interessante porque lá no sex shop, a dona dessa loja, ela costumava fazer muitas palestras sobre os objetos, o uso dos objetos, chás de lingerie. Ela fazia muitos chás de lingerie. Então, foi a partir dela, né, que eu fui começando a frequentar esses espaços e cheguei em um chá de mulheres dentro de uma igreja. Então, esse especificamente que eu pesquisei, né, junto com essas mulheres, elas eram um grupo de mulheres que elas não eram da mesma igreja, elas não eram, mas elas faziam parte de um mesmo ministério. Elas tinham
um ministério, né, no sentido de que o ministério não é só a igreja, né, ministério pode ser uma pessoa que carrega uma missão e leva um grupo junto com ela, né, e é um ministério dentro de um grupo de WhatsApp, né, o Ministério Mulheres Virtuosas. Então, as mulheres virtuosas, elas faziam chás de mulheres, elas se reuniam nos chás periodicamente, né, no início, quando eu entrei no trabalho de campo em 2017, era um pouco mais focado só na igreja da liderança, que na verdade era uma liderança que ela tinha um cargo na igreja que não era um cargo oficial, ela era uma pastora voluntária, né? Ela pregava ali quando faltava um pastor, né? Então ela tinha um cargo que fornecia a ela alguma autoridade, mas não tanta, né? Então ela estava ali e levava aquelas mulheres para a igreja. Então foi assim que eu entrei no chás, e os chás aconteciam nas igrejas e também nas casas dessas mulheres, era um chá itinerante. E foi assim que eu cheguei, né? Eu acessei essas mulheres a partir do chás. Na região do Complexo do Alemão. Começou no Alemão e depois foi para o subúrbio do Rio de Janeiro, que essa igreja do primeiro chá ficava no subúrbio do Rio de Janeiro. Depois, e aí eu ficava rodando com elas, né? Circulando, porque o chá acontecia nessa igreja do subúrbio, mas também acontecia nas igrejas delas, né? Era um chá itinerante que ia rodando as igrejas delas, e aí eu cheguei aí numa igreja em uma outra favela, depois em uma outra igreja, numa região mais distante aqui do Rio de Janeiro, que chama Araruama, né, uma outra cidade. Então, assim, eu ia rodando com elas onde acontecia o chá das mulheres virtuosas, que era onde elas se encontravam. Tá, então só pra galera que tá escutando aqui pegar bem, né, porque às vezes não, tá, às vezes a gente pode escutar alguma, né, reticência, assim, não, evangélicos não são muito ligados nessa questão amorosa, sentimental, sensual, sei lá. O que você tá falando aqui, algumas igrejas evangélicas abriam espaço para que houvesse eventos, chás de mulheres, para que dentro desse evento, entre outras coisas, se falasse sobre questões sexuais, sensuais e tá. Viu? Olha, isso aí. Exatamente. E são igrejas que têm como principal característica serem de denominações pentecostais e neopentecostais, né? A gente precisa pontuar isso, porque eu não frequentei nenhuma igreja batista, presbiteriana, né? Batista, pelo menos não as batistas históricas, né? Então, tem esse lado também de que é o pentecostalismo que está produzindo esse tipo de circulação específica, né? Entre as mulheres, pelo menos produzindo em termos de identificação na pesquisa, né? Eu não consegui identificar nessas outras denominações. Sim. Bom, a próxima pergunta seria sobre as lideranças e tal, mas enfim, então a gente já percebe que tem muitas lideranças que são abertas a esse tipo de situação, né, enfim. Se pelo menos não apoiam abertamente, deixam que, né, possa acontecer, né, e tem esse suporte. E é interessante essa prática de negociação, né, do pentecostalismo evangélico em relação a essas fronteiras éticas, né? Isso me chamou muita atenção no teu texto, né? Porque muita gente pode pensar que são coisas muito estanques, assim, muito, né, fechadas, ou não tem vasos de comunicação entre essas esferas, mas a tua pesquisa mostrou algo diferente, né? Sim, eu acho que mostrar isso, né, que tem esses vazamentos, que essas fronteiras são porosas sempre, né, porque a gente na sociologia e antropologia, a gente olha justamente para aquilo que desliza, né, para aquilo que não está posto como algo rígido. Então, eu escolho as Jezabéis e as pombagiras para mostrar esse deslize, né? É um deslize não no sentido pejorativo, é no sentido de como as categorias ali são intercambiáveis. Uma hora a Jezabel pode se casar e se tornar uma mulher virtuosa, né? Então, ela pode acessar esses espaços de uma forma muito ambivalente, né? Ou pode voltar, né? Ela se converte, mas ela pode voltar para o mundo, né? Então, tem uma coisa que a gente pode olhar com mais cuidado, né? Quando a gente está falando de relações no pentecostalismo, mas talvez de outras religiosidades, né? Também, de pensar que essa relação de oposição entre Deus e o diabo não é uma oposição exatamente, é uma relação de complementaridade. Um precisa do outro para existir, um dá poder ao outro para existir, né? Então, uma relação de troca, né? Digamos assim,
que essas pessoas, nos discursos cotidianos ali, estabelecem com com esses dois polos, né, que são vistos muitas vezes como opositórios, mas que estão o tempo todo se conversando ali, né, entre si e falando um para o outro sobre si, né? O que Deus fala sobre o diabo fala sobre Deus, né? Isso são coisas que são interessantes para a gente do ponto de vista sociológico, antropológico, analisar, né? Sim, pode falar. Não, desculpa, assim, só deixando bem claro para a galera aqui que a gente está falando de um ponto de vista sociológico, antropológico, né? Porque às vezes algum evangélico está escutando, né? E falando assim, ai, que absurdo, não sei o quê, já denuncia, bloqueia o canal, nunca mais, né? Mas não, a gente está falando aqui, fazendo análise antropológica e sociológica, né? Esse é o ponto. Exatamente. E eu acho que a gente está falando aqui, justamente, não é uma análise teológica, né? E tem a ver principalmente com o que eu chamei no texto de movimentos dinâmicos, né? Que são de contraste e de aliança, né? Então, quando essas mulheres, elas falam, né? Essas lideranças contam nas suas palestras, nos chás de mulheres, né? Nos sorteios que elas fazem dos kits eróticos, ali falando de sexualidade, falando de sexo no casamento, elas falam, vou dar um exemplo, né, para ficar mais concreto aqui para o pessoal que está ouvindo. Elas falam sobre como salvar o casamento. Para salvar o casamento, você precisa ser ousada na fé, né? E o que ser ousada na fé significa? Você precisa usar as armas e as estratégias que Deus te deu para salvar esse casamento, que Deus e o Espírito Santo te dão para salvar esse casamento. Então, você precisa agir com sabedoria, né? E ouvir que muitas coisas são necessárias para salvar o casamento. Então, a pastora contava, não só ela, né? Já ouvi de outras pastoras, inclusive, esse é um movimento muito mais amplo. A gente vê o pastor Cláudio Duarte, por exemplo, que é um pastor considerado aí do stand-up comedy, né? Ele faz um stand-up gospel, que ele fala muito sobre regras no casamento, né? Sobre o que pode e o que não pode. Já falou muito de uso de produtos eróticos, ele liberou, né? Muitas coisas podem, outras não podem, né? A própria Andressa Urach também, que é uma figura, uma subcelebridade aí, que também foi da Igreja Universal do Reino de Deus, também não, né? O pastor Cláudio Duarte não é, mas ela foi da Igreja Universal do Reino de Deus e fez muitos conteúdos na internet falando sobre sexualidade. Então, isso faz parte de um léxico, de um campo de falar de sexo que já está aí, já está posto. Não é específico, né? Dessas lideranças com quem eu estive, né, com quem eu convivi. Não, eu não sei você assim, mas eu tenho a mania de às vezes estou conversando sobre alguma coisa, olhando alguma situação e tal, e eu penso, pô, isso aqui daria uma boa pesquisa, pô, isso aqui daria um bom artigo e tal. Pra galera que está escutando, isso aí daria um bom artigo, viu? Um artigo sobre esses dois personagens aí, né, e os seus conteúdos e tal, em relação à sexualidade, gênero, ó, um bom objeto. É um ótimo objeto, porque esses objetos também da cultura pop, né, que a gente acaba nas ciências sociais dentro da universidade, muitas vezes a gente não leva a sério, né? Então, acho que talvez levar um pouco mais a sério o que essas pessoas estão dizendo e vendo os mundos que elas estão construindo a partir disso. Né? Sim. Porque o discurso produz realidade, né? Isso, se a gente está falando a partir de Foucault, o discurso produz realidade. O discurso tem... palavra e poder tem essa... né? Interatuam, né? E aparece no teu texto também essa relação, essa coisa dos testemunhos, né? Essa incitação ao discurso e tal. E o testemunho tem uma tradição grande, né? De reflexão sobre essa prática. O que você percebeu na tua pesquisa sobre isso? Olha, os testemunhos eram centrais, eu acho que eram, não, ainda são, porque eles constroem essa rede de exemplaridade, né? Tem muitos autores e autoras já nas ciências sociais que se dedicam a pesquisar exclusivamente o testemunho, né? Dentro e fora do cristianismo. E aí a gente falando aqui dentro do cristianismo, essa possibilidade que as mulheres que eu convivi tinham de construir redes a partir dos testemunhos, né? Então, redes de ajuda mútua mesmo, redes de contato que iam muito além daquele espaço ali do chá, né? Então, os testemunhos era aquilo que fornecia um embasamento, né, para que elas pudessem se espelhar uma na outra, né, principalmente essa dinâmica do espelhamento, de fazer com que
uma mulher virtuosa possa ensinar outras mulheres a como ser virtuosa. Então, isso era a partir do testemunho que era sempre colocado e sedimentado, né? E o testemunho era aquilo que é sempre buscado, né? Assim, você não deu o seu testemunho, mas uma hora você vai dar o seu testemunho. Era aquilo que selava o que significa, finalmente, enlaçar, né? E formar e construir uma vida com Jesus. Então, é algo que não só estava no cotidiano, mas era constantemente esperado para que fosse alcançado e era incessante, né? Assim, você pode dar muitos testemunhos durante a vida e sempre retomar aquilo que aconteceu para que esse testemunho possa cada vez mais ganhar legitimidade, né? Então, era nesse sentido assim que eu enxergava o testemunho. Mas tem uma coisa interessante também das redes que se formavam, que era as mulheres virtuosas, elas eram mulheres que se importavam em salvar o casamento, né? E elas eram mulheres são mulheres profundamente bíblicas, né? Por quê? O que isso significa dizer isso? Elas transformam essa sexualidade pecaminosa das Jezabéis e das Pombagiras em uma sexualidade que é bênção, um sexo que é sagrado, né? Esse poder de transformar a partir da relação com Deus. Então, a forma como ela se relacionava com sexo e sexualidade, né, que aí passa pelos testemunhos, que é a forma como elas contam também sobre como elas usam os poderes de Jezabéis e Pombagiras, tem a ver com um poder de transformar o profano em sagrado, né? Era uma espécie de, alguns autores como Ronaldo de Almeida, que eu cito, falam que existe uma espécie de metonímia ali entre as religiões de matriz africana, né, e as religiosidades evangélicas, nesse sentido, né, da apropriação que se dá por negação, por um lado, e assimilação, por outro lado. Né? Essas referências das religiosidades de matriz africana, elas são fundamentais para construir o que significa ser um sujeito evangélico, né? Então, assim, é uma relação no pentecostalismo e neopentecostalismo de oposição, como a gente sabe, mas no meu texto eu busco mostrar como essa oposição, ela também constrói alianças e constrangimentos, né? E essas mulheres, muitas vezes, eram muito julgadas por fazerem isso, né? Eu conheci interlocutoras com quem eu convivi que tinham sido expulsas das suas igrejas simplesmente por estarem vendendo um óleo para salvar o casamento, né? Porque eram acusadas de terem casos com pastores, né? E essa acusação virava uma bola de neve a ponto de que elas não conseguiam mais continuar ali falando de sexualidade, né? Falando e vendendo seus produtos, né? Então, assim, tem um lado também de que é essa acusação de serem hereges, né? Que elas acabam levando por entrar em um terreno que é bastante perigoso para as mulheres, né? Nesse sentido. Sim. E é interessante que o testemunho também se relaciona assim, pensando a partir da incitação ao discurso, né? Foucault, por exemplo, vai falar no poder que a confissão tem, né? São categorias diferentes, mas o poder que a confissão tem de revelar o eu interior da pessoa, né? E numa construção num processo de construção da verdade sobre a própria pessoa, né? E o testemunho tem um quê disso, né? Me parece assim, a pessoa compartilha de si, compartilha da sua vivência, né? E isso também vai dando forma a uma verdade sobre a caminhada dela, né? A vivência dela. E é muito interessante que essas mulheres tenham se colocado, ou se coloquem ainda, né? Imagino que isso continue, né? Se coloquem nessa posição de estar falando sobre sexualidade, né? Em público. Sim, e foi interessante você ter citado Foucault, né? Porque é justamente isso que a gente aprende quando lê o Foucault, de que esses discursos, eles constroem, a linguagem constrói mundos, né? E os discursos constroem regras, constroem regulações, né? Que vão desde as leis produzidas, né? E reproduzidas ou violadas pelo Estado até discursos cotidianos. Então, quando a gente olha para o que o Foucault chamou de dispositivo da sexualidade, né, é justamente esse lado confessional, né, de que o sexo ele é algo que deve ser confessado
para que ele se torne verdade, né? O Foucault nos diz isso. Então, acho interessante a gente olhar também com esse olhar, com essa visão, né, do que o Foucault nos ensina sobre esses discursos que vão formar regulações sobre a sexualidade, que tem tudo a ver com a ideia de testemunho também. E tua pesquisa atual hoje, Lorena? O que você está trabalhando? Está relacionado a evangélicos ainda? Sim, eu não vou deixar de entender, tentar entender cada vez melhor o campo evangélico, né? Sim. Acho que eu não cheguei a falar no início, mas eu pessoalmente não sou evangélica, né? Mas o que não impede de forma alguma a minha convivência há muitos anos de pesquisa já com pessoas evangélicas, inclusive na minha família também. Então, acho que tem uma relação também de construir um lugar nesse trabalho de campo em que essas mulheres me viam como alguém que, mesmo não sendo evangélica, eu trabalhava para Jesus, como elas diziam, né? E trabalhar para Jesus entra no lugar de eu estou ajudando o ministério, eu estou produzindo aqui um lugar para elas também, onde eu falo delas, onde eu vou, né? E, enfim, onde elas têm a sua voz também, obviamente, porque eu não acho que pesquisadores intelectuais têm que dar voz a ninguém, as pessoas têm a sua voz, né? E acho que tem um lugar também de... Eu auxiliei muito o Ministério produzindo cartazes, pôsteres, esses cartazes eram de divulgação dos eventos, né, dos chás. Eu fiz muitas fotos, então tem um lugar ali do trabalhar para Jesus, né? E você perguntou sobre a minha pesquisa atual. A pesquisa atual continua no Ministério, eu continuo nesse Ministério, mas eu migrei um pouco para pensar os lugares dos ministérios no WhatsApp. O que esses grupos de WhatsApp de mulheres, formados por mulheres, o que os grupos digitais estão nos dizendo sobre relações de gênero e sexualidade, né? Assim, eu acho fundamental a gente também olhar o WhatsApp como um dispositivo religioso. O WhatsApp está fazendo família, né? Como a gente veio desse debate lá nas eleições, muitos grupos de família foram desfeitos, né? E agora olhar para o WhatsApp como um dispositivo que produz um cotidiano religioso, né? São os grupos de orações, né, que eu estou lidando, né? Grupos de orações, com pregações e testemunhos sendo contados por áudios, né, e vídeos. Eu acho que tem algo aí que merece ser olhado com mais cuidado, então eu estou tentando olhar para isso, né, durante a pesquisa de pós-doutorado, para esses grupos de WhatsApp que são os ministérios, né, esses grupos itinerantes formados por lideranças que não estão institucionalizadas, mas que vivem a sua fé como uma experiência digital, e é um pouco isso, assim, resumidamente. Não, é interessante essa abertura que esse grupo de mulheres te dá, né, porque acho que tem duas vias aí, né, por um lado, cada vez mais o público evangélico tem se aberto para uma interação, né, com outros nichos, outros grupos, ou seja, não é só aquela postura assim de, né, vamos ficar aqui no nosso espaço e não queremos interagir. Não, cada vez mais isso tem se mostrado em diversas esferas, e a gente pode ter aí tanto boas quanto más experiências, né, enfim, para longe, sem querer classificar aqui, mas, né, pontuar isso. E por outro lado também a academia, né? Me parece que tá conseguindo se aproximar desse público cada vez mais com uma postura diferente, né? Porque quando a gente vai visitar, pelo menos na minha leitura, assim, na minha experiência de leitura, né? Quando a gente vai visitar a literatura, livros mais antigos, artigos mais antigos e tal, parece que tinha muito uma postura assim de já ia com um olhar crítico, né? Já ia com um olhar para apontar o que estava errado ali, uma coisa meio estranha acontecendo, não sei o quê, principalmente os pentecostais, né? Principalmente no pentecostalismo isso. E me parece que de um tempo para cá a academia tem se aberto um pouco mais, né, em relação a isso. Tem também, continua, né, por parte de alguns colegas, continua, mas pô, tem uma galera aí que tá a fim de dialogar, conversar, entender, estar junto, caminhar, né, e não, como você disse, não que necessariamente a academia necessite dar voz para alguém, não, mas é uma postura diferente, né. Super, eu acho que isso está mudando mesmo, é um diagnóstico muito preciso, isso que você falou, porque a gente tem um histórico, eu acho, né, assim, no meu pouco tempo, eu também não tenho uma trajetória tão longa ainda para afirmar qualquer coisa, né, mas eu tenho percebido
que os estudos, né, antropólogos, sociólogos que iam estudar religiões de matriz africana, afro-brasileira, né, a conversão desses antropólogos e sociólogos era muito melhor compreendida, né, do que estudiosos que se convertem ou se converteram às religiões evangélicas, né? Normalmente o que a gente vê são evangélicos que já entram na academia evangélicos e podem ou não estudar a religiosidade, né? As suas igrejas, enfim. E aí o que a gente está vendo talvez é um movimento novo, de parar de olhar para principalmente o pentecostalismo, né? Como algo que a gente deva acusar, né? Usar as denominações pentecostais como categorias acusatórias, né? E isso cresceu muito no período eleitoral. Eu acho que a gente tem uma tarefa, assim, né, enquanto universidade, de tentar trazer mais complexidade, entender, por exemplo, isso que eu estou tentando fazer com o WhatsApp, de não só olhar o WhatsApp como um veículo desinformador político, né, porque isso inevitavelmente mas também enxergar outras questões que podem ser interessantes para a gente entender melhor a sociedade a partir do campo evangélico. Que legal, que legal. Tomara, longa vida aí, né, para essa pesquisa e, enfim, projetos futuros, que legal. Né? Caminhando pro fechamento do nosso bate-papo, quiser deixar umas últimas palavras aí, te agradecer mais uma vez, né, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço novamente, João. Foi um prazer. Eu acho que a gente não pode desperdiçar nenhuma oportunidade de divulgação científica, né? Porque a gente produz um conhecimento muito enjaulado ainda dentro da academia. Então, e eu acho muito legal o projeto que vocês estão fazendo, né? Do Observa Evangélico, sigo lá no Instagram, porque eu acho que tem um lugar ali especial, né, produzido por alunos e que faz com que eles aprendam junto também nessas redes, né? Uma divulgação científica conjunta, né, com quem está interagindo. E faz com que eles identifiquem também por que é importante a gente saber se comunicar com a sociedade, né? Eu acho que a gente não é uma coisa que a gente aprende na universidade. A divulgação científica é uma coisa que a gente só aprende depois que a gente termina o nosso trabalho e vai para o mundo. Então, Exato. É muito legal que eles já estejam fazendo isso. Eu acho fantástico assim, o projeto. Como é que eu explico o que eu estou fazendo, né? Exatamente. Como é que eu explico para minha mãe? Minha avó, bem nessa, né? Bem nessa. Né? Por aí. Só é um projeto realmente válido e interessante para a sociedade se eu conseguir explicar, né? Direitinho para minha mãe, para minha avó, porque não é simples também para a gente fazer esse exercício. Não. Nossa, você me fez lembrar aqui agora da minha primeira feira de iniciação científica, né? Da conclusão da primeira IC, né? A primeira bolsa de iniciação científica. E aí eu tinha que explicar para as pessoas que estavam ali visitando o stand o que eu tinha pesquisado, né, num livro super complicado do Immanuel Kant, um filósofo alemão do século XVIII, e traduzir aquilo ali, né? Nossa, realmente é um desafio nosso, né? E tomara que a gente possa se aperfeiçoar nisso aí, né? Porque cada vez mais, pelo menos me parece, né, a sociedade está pedindo isso das universidades, né? Está pedindo isso, né? O que vocês estão fazendo aí? Por que isso é importante? Né? Por que vocês precisam de uma bolsa de pesquisa para isso aí? Por que vocês precisam de financiamento para isso aí? Né? Exatamente, para justificar a importância do que a gente está fazendo. Muito legal. Lorena, e essa pesquisa que você tem feito, tem suas conexões também com o campo feminista e tal, né? Como é que você faz esse link? Conta para nós, por favor. Bom, a gente tem historicamente muitas dificuldades de dialogar com o campo feminista partindo do campo evangélico, né? A gente tem um embate aí político grande hoje que assume que mulheres evangélicas são antifeministas, o que não é verdade, né? O que acontece a gente tem mulheres evangélicas feministas, sim, a teologia feminista, né? Muitas referências para a gente falar sobre isso, mas a gente também tem um campo conservador, né? Se a gente puder chamar tudo de conservador, eu não sou totalmente a favor de usar o termo conservador para definir, né? A gente vê muitas complexidades, mas vamos aqui tentar pensar didaticamente. Se a gente olhar para essas mulheres que são chamadas conservadoras,
a gente consegue ver movimentos aí de agenciamentos, né? São estratégias que elas constroem de forma coletiva para adentrar em debates que são vistos muitas vezes pela sociedade como debates feministas, né? Como, por exemplo, combate à violência de gênero, né? É muito comum, por exemplo, a gente ver defesa do aborto, né? O que acontece, né? Acho que a defesa do aborto é um tema importante, interessante para a gente olhar para isso, porque quando a gente vai a campo conversar com as mulheres, ou quem é evangélico aí conversa em casa com os amigos, as pessoas podem até ter uma posição contra o aborto, né? Elas dizem, eu sou contra o aborto, eu sou contra porque eu não vou aceitar matar uma criança, né? Mas elas não vão aceitar, muitas vezes, a criminalização do aborto, que é o quê? Prender essa mulher que cometeu o aborto. Então, são coisas diferentes que a gente está falando, né? E são, muitas vezes, posicionamentos que, na prática, acolhem as mulheres e não repelem. Né? Não são posicionamentos que elas definem como feministas, né? Porque o termo causa muitas controvérsias em muitos espaços conservadores evangélicos, sim, né? Não podemos negar, mas, ao mesmo tempo, eu vejo também uma dificuldade imensa do campo feminista progressista conseguir dialogar com essas outras formas de defesa à vida das mulheres e à vida das pessoas LGBTs, né? Mulheres trans, que muitas dessas mulheres que têm filhos e filhas trans dentro de casa, né, acabam fazendo também e defendendo esses filhos com unhas e dentes, né? Então, acho que tem uma dificuldade política do campo feminismo de enxergar essas defesas e esses movimentos por emancipação que mulheres evangélicas também fazem. Inclusive, eu acho que um bom exemplo para ser citado que aconteceu, né, foi a contra-argumentação em relação ao que ficou conhecido como PL do estupro, que eu não estou me lembrando agora aqui o número do projeto de lei e tal, né, mas ficou com essa alcunha, né, PL do estupro, porque justamente criminalizava as mulheres, né, e dava uma pena maior para as mulheres que cometessem aborto, essa seria a proposta, do que quem foi o causador da violência, né? Me parece que ele seria um bom exemplo, né, de comunicação com esse nicho, com esse campo, porque tem uma sensibilidade ali das mulheres se perceberem, né, e, enfim, se colocarem em defesa própria, né? Sim. E eu diria que é uma forma também de atuação que olha com cuidado para outras mulheres, mas também para os homens, né? Porque tem uma relação aí com o campo do masculino que não é de oposição, como muitas pessoas acreditam que o campo feminista clássico, né, mais tradicional possa fazer, que nada mais é que é o campo feminista que é um pouco mais pasteurizado, né, que é o que a gente vê nas mídias. Não é o campo feminista sendo discutido mesmo e presente como luta, né, por igualdade, por equidade. Então, tem um lado aí que não é contra os homens, né, e que não é contra pessoas LGBTs, e que as mulheres evangélicas também são ativas, assim, de olharem os homens como parceiros, né, de colocarem os homens nesse lugar de importância para o debate sobre o casamento, né? Não são só elas, mas eles também estão juntos, falando sobre e expondo suas vulnerabilidades. E isso é um movimento super interessante que, pelo menos do lado feminista, progressista, né? Dessa linguagem dos direitos humanos, que é uma linguagem secular, né? A gente sabe que tem muitas dificuldades de debate, enquanto as mulheres evangélicas, no caso as conservadoras, têm muitas dificuldades para estabelecer esse diálogo com esse campo. Legal, que legal. Bom, estamos aqui concluindo mais um episódio do Evangélicos em Foco, agradecendo a Lorena Moschel pela participação. E esse episódio falamos sobre o capítulo que a Lorena escreveu para o livro Cruzadas Contemporâneas. Antes de terminarmos, né, queremos lembrar que todos vocês podem nos seguir lá, seguir o projeto no Instagram, né, @observaevangélicos. Temos episódios já publicados, né? Deixem seus comentários, né? É muito importante para nós. Os episódios também estão publicados no YouTube, né? E temos o Instagram também, que eu acabei de mencionar.
Então, muito obrigado pela companhia, por nos acompanharem até aqui e até os próximos episódios.